iniciei a gravação, agora vou compartilhar. Tá. Então, essa é a tela do Borealis, Tron Borealis. Tá. Aqui, você pode ver quais são os módulos que a gente disponibiliza, né? Ok. O orçamento, que é para o setor técnico da engenharia, Tá. onde eles cuidam da parte de orçamento, a parte de planejamento e acompanhamento. Tá. O compras integrado com o orçamento, ele recebe uma lista de materiais. Ok. Na verdade, a gente chama de insumos, porque não é só material, pode ser mão de obra, pode ser qualquer coisa. Tá. Então, vou ficar falando só insumos agora. Então, lá entra o processo de compras, que eu vou mostrar. Por Uhum. sua vez, quando faz o pedido, gera o pedido, já vai uma informação para o financeiro dizendo que vai ter conta a pagar em determinada data quando vier o material. Se não Ok. vier o material, ele simplesmente cancela aquele título. Títulos são, por exemplo, boletos, são recibos, qualquer coisa que você vai pagar ou receber são títulos, que tem Uhum. título a receber e título a pagar. Então, o financeiro, ele administra essa questão de contas a pagar, contas a receber dentro da construtora. Tá. E o módulo de contratos, ele serve para gerenciar os contratos com empreiteiros, por exemplo, que hoje em dia Tá. está muito na moda a construtora contratar terceiros, que são os empreiteiros, e aí eles fazem a administração desses empreiteiros, as medições, o que eles executaram, quanto é que eles têm para pagar, os contratos em si. Então, isso é feito no módulo de contrato. Ok. Então, vamos começar com o módulo de orçamento. Como eu falei, o módulo de orçamento, ele não é só orçamento, é orçamento, planejamento e acompanhamento. Então, eu faço aqui meu cadastro de obras. Cada vez que eu tenho uma obra para fazer, eu cadastro ela aqui. Aí eu Tá. passo algumas informações para ela do tipo, de que região é essa obra, que é o grupo de preços. Então, eu consigo, por uma mesma base de insumos, ter vários preços. Aí, na hora que eu vou gerar uma obra, eu informo de que região eu vou puxar os preços. Tá. O modelo de obra, não sei quanto é que tu conhece de engenharia, existe as composições unitárias de serviço. É um Uhum. termo técnico para definir como é que é, o que vai na execução de um determinado serviço. Por exemplo, eu vou ter levantamento de parede, de alvenaria. Então, quais são os insumos que fazem parte de um levantamento de alvenaria? Tá. E assim, existem trocentos bases de dados diferentes. Por exemplo, tem o SINAP, que é uma do órgão público, Uhum. fornecido pela Caixa, que a maioria dos órgãos segue. Isso é uma base de insumos e composições. Tá. TCPO, que é um concorrente nosso, ele tem a base de dados dele também, chamada TCPO. E assim, cada órgão público costuma criar sua própria base de dados. Tá. Então, enquanto existe uma base de insumos, o cadastro de insumos, existe também o cadastro de composições, que a gente chama de modelo. Uhum. Tá? Então, são dois cadastros diferentes, insumos e composições. A composição, por exemplo, ela utiliza uma lista de insumos, que eu já vou mostrar agora. Vou abrir uma obra para a gente mexer com ela. Tá. Então, aqui eu tenho meu cadastro de insumos. Ok. Tá? Eu tenho a possibilidade de agrupar os insumos para facilitar a navegação e facilitar a geração de relatórios. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, todos os insumos que eu tenho no meu orçamento, que são do tipo aço, eu Uhum. agrupo
agrupando eles pelo aço aqui, como eu fiz, eu tenho a lista de aços aqui. E assim, para cada grupo, eu tenho a minha lista de insumos. Isso vai permitir, por exemplo, que eu faça atualização de preços para o grupo inteiro. O aço aumentou 5%, eu vou lá no grupo e atualizo 5%, ele já atualiza toda a base de aços. Entendi. Se eu quero, por exemplo, fazer um filtro, eu quero só a lista de materiais de um determinado tipo, material do tipo aço, por exemplo. Aí eu posso filtrar pelo grupo só os aços que fazem parte. Eu Uhum. tenho outro relatório chamado curva BC. Curva BC, né, é um termo técnico da engenharia também, que lista os insumos em ordem decrescente de valor. Tá. Então, eu tenho lá os 20 primeiros itens que equivale a 50% do custo da obra. Os outros 800 têm um custo mínimo. Então, se usa a curva ABC para fazer essa análise, para fazer um estudo em cima dos insumos mais caros, Ok. que tem um peso maior. Uhum. Que, se eu tenho um insumo que custa R$ 1.000 e que eu tenho só um insumo daquele, e o outro que eu tenho 100 quilos de prego, que custa, digamos, R$ 15, onde é que eu vou estudar mais? Lá onde tem um valor maior. Uhum. Então, eu consigo fazer essa curva ABC por insumo ou curva ABC por grupo. E quando eu vou negociar os insumos, eu normalmente analiso por grupo. Eu tenho na minha curva, eu vou tirar um relatório só para te mostrar depois, Tá. que na curva ABC, os insumos de um determinado grupo, eles se diluem, se espalham dentro da curva. Aí eu tenho que pegar a calculadora e somar tudo. Então, foi por isso que a gente criou o cadastro de grupos. Uhum. Pode perguntar. Não, eu tô Aí ele, entendendo. Eu tô anotando aí as ele perguntas. junta tudo num item só. Tá. Aí, como eu faço a curva ABC por grupo, em vez de analisar 1.000 itens, eu vou ter 20, 30 itens para analisar, porque eles já estão agrupados. Entendi. Além disso, além de separar por grupo, eu posso separar por espécie também. Eu tenho aqui, ó. Eu vou incluir para tu ver as outras espécies. Incluir. Ó, as espécies que eu tenho. Eu posso dar o nome que eu quiser. Um Uhum. grande diferencial do nosso sistema em relação aos outros é a flexibilidade. Então, se eu não quero chamar Tá. de materiais, se eu quiser chamar de custo direto, ou quero chamar Uhum. outro nome, eu vou lá e altero o nome. Entendi. Aí Muito pode ser fácil. customizado, né? Tudo é customizado aqui. Tá. Aí tem as 6 espécies, mas tu pode dar o nome e o significado de cada uma delas como quiser. Tá. Então, esse aqui é o cadastro de insumos. Tá, só uma Eu tenho... pergunta. Nessa parte que você fala das espécies, elas são limitadas a 6, né? Você pode customizar, mas se você quiser criar alguma, não pode, né? Não, não, isso não pode. Tá. Para tu ter uma ideia, quando a gente começou a desenvolver o sistema, só tinha 2 espécies que se aplicavam, material e mão de obra. Entendi. Aí o que a gente fez? Criou mais 4. Então, hoje em dia, é bastante prático, bastante comum encontrar nos outros sistemas mais espécies também, não só material e mão de obra. Entendi. Então, a gente tem essa característica de ser precursor em muita coisa. Uhum. Tá. Eu sou engenheiro civil, eu já trabalhei com engenharia, eu sei a necessidade real. Muitos softwares que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos por técnicos de informática. Tem uma consultoria lá de engenharia, mas são técnicos de informática. Então, eles não conseguem visualizar a necessidade real do Claro, com cliente, do certeza. usuário. Uhum. Então, esse aqui é o cadastro de insumos. Pode ver que tem outras abas aqui que estão relacionadas já para integrar com compras. Tá. Compras, catálogo, isso aqui tem relacionado a compras. Tá. Depois eu falo sobre isso.
Aí tem o cadastro de composições, que são aqueles modelos de obra. Então, aqui, por exemplo, uma composição, um serviço concreto estrutural. Aí eu tenho aqui a relação de insumos que fazem parte do concreto estrutural. O que eu vou usar para fazer uma unidade dessa composição? A unidade aqui foi definida metro cúbico. Isso tudo eu cadastro do jeito que quiser, tá? Então, quanto é que custa um metro cúbico? Aí eu coloco a relação de insumos e coloco o custo, a quantidade que eu vou precisar para um metro cúbico. Isso aqui são coeficientes que são necessários para um metro cúbico. Então, a soma desses coeficientes vezes os preços que estão aqui, ó, eles vão me dar o custo unitário do serviço. Entendi. Para um metro cúbico desse concreto, vai custar R$ 431. É isso que está dizendo aqui. Tá, entendi. Por sua vez, na hora de tirar o relatório, ele vai extrair os insumos e vai mostrar a quantidade de cada insumo, somando todas as composições. E aí eu tenho outra característica, como eu trabalho com espécies, aqui eu tenho um resumo do custo, aquele custo que a gente viu, por espécie. Quanto é que tem de material, quanto é que tem de mão de obra, quanto é que tem de leis sociais. Lei social é um percentual que incide sobre a mão de obra direta. Então, eu digo, por exemplo, o meu pedreiro custa R$ 10, mas eu tenho 120% de lei social, ou seja, na verdade, ele não custa 10, ele custa 22. É assim que funciona a lei social. Tá. Ela varia de acordo com a boa vontade do governo. Aí depois, eu tenho o cadastro de elementos construtivos, que é um pouco mais complexo. Ele serve para ajudar na quantificação. Então, por exemplo, o concreto estrutural. O que eu uso no concreto estrutural? Remoção de pintura. Isso aqui não está legal. Vou usar outra obra. Eu só mudei de obra que já tem um outro modelo. Vou pegar uma composição, um elemento construtivo aqui que... Alvenaria tijolo maciço. Isso aqui é um elemento construtivo. O elemento construtivo é já pegasse uma planta, um projeto de uma casa, né, ou de um apartamento. Aí tem um monte de risquinhos lá. Aquilo que tu vê são tudo elementos construtivos. Tu vê as paredes, vê a janela, vê porta, vê piso. Tá? Isso tudo são elementos construtivos. Então, aqui tu define o que é um elemento construtivo. Nesse exemplo aqui, de alvenaria de parede, tem tijolo, tem argamassa, tem pedreiro e tem servente. Tá. Cada um com seu coeficiente. E assim, eu tendo o elemento construtivo, eu posso integrar com aplicativos tipo Revit. Não sei se já ouviu falar. Não. Revit é um aplicativo que serve para projetos em 3 dimensões. Ah, tá. Revit. Tá? Então, a pessoa, o projetista, ele desenha tudo em 3 dimensões. Aí o que acontece? Eu consigo extrair esses objetos do Revit e quantificar pelos elementos construtivos. Entendi. Aí eu sei quanto vai de cada insumo, independente se é material, se é mão de obra. A gente, até nisso, já foi precursor. Quando nem se falava ainda em BIM, eu estou usando muito o termo técnico da engenharia. BIM é uma metodologia que integra setores da engenharia. Então, por exemplo, tem projeto, tem orçamento, tem planejamento. Então, cada um desses tem a sua categoria de aplicativos.
Uhum. Então, quando a gente desenvolveu as primeiras versões do sistema, a gente já fazia isso, já integrava com o Arc 3D, por exemplo, que eu já trabalhava com o aplicativo 3 dimensões, a gente já integrava com o MS Project, que serve para planejamento. Então, Tá, esse BIM, a gente já usava já dentro do sistema antes mesmo que essa tecnologia, essa metodologia aparecesse no mercado. tá. Entendi. Então, o objetivo desses cadastros todos é chegar nessa tela aqui. Isso aqui é chamado de planilha orçamentária. É Tá, aqui você que eu cadastra. defino, Desculpa, a gente oi? cadastra tudo para conseguir enxergar tudo que está acontecendo no cenário, né? Para poder definir o que é a minha obra. Eu vou Aí, voltar de novo para outra obra. tá. Então, aqui eu defino o que é o meu orçamento, o que é o meu projeto. Então, existe o nível obra, que é o total, o custo total da obra. Aí eu faço a divisão da obra do jeito que eu quiser. Tá, Tá? Eu posso chegar em até 6 níveis de detalhe. Aqui eu tenho só nível 1 e nível 2. Eu posso ainda chegar no nível 3, 4, 5, 6, que são tá. subdivisões da subdivisão da subdivisão. Entendi. Essa estrutura é totalmente livre para montar do jeito que quiser. Então, o que eu fiz aqui? Na primeira fase, são serviços preliminares. Aí eu disse que tem desmatamento, tapume, abrigo, são composições. Uhum. Tá? Então, vou saber quanto é que custa meu serviço preliminar, quanto é que custa minha escavação. Esse valve daqui é de bobeira. Um teste. Tá? Então, eu tenho a escavação, tenho a fundação. É uma forma de dividir. Cada um divide do jeito que quiser. Entendi. O que eu preciso definir é como é que eu quero enxergar essa estrutura, que é Uhum. quando vai fazer o orçamento, já pense em como planejar. Tá. Tá? O planejamento está diretamente relacionado a essa estrutura. Tem gente que faz um orçamento de qualquer jeito e pronto, só que não consegue planejar em cima disso. Um órgão público, por exemplo, quando faz uma licitação, eles lançam essa planilha para fazer a licitação. Só que eles não estão nem aí com planejamento. Então, depois que a construtora conseguiu ganhar a licitação, eles vão lá e fazem todo o orçamento de um jeito que eles possam planejar. Entendi. E enquanto está em licitação, eles não podem mexer na estrutura. E o órgão ele precisa compatibilizar todas as propostas de licitação que vão aparecer. Tem que Uhum. estar tudo igual para comparar. Tá, entendi. Então, isso se chama orçamento só de custo. Saber quanto é que vai custar a minha obra. Mas Tá, na hora de pegar a obra mesmo para fazer planejamento, se chama orçamento executivo. tá, O que entendi. muda é a visão, a maneira de visibilidade dos serviços. Então, porque na forma que o órgão público vê, é só uma fase e a lista de composições, outra fase, lista de composições, mas essas fases não permitem fazer planejamento e acompanhamento. Então, Entendi. eu tendo essa estrutura montada, eu tenho os quantitativos aqui, ó. Isso é Uhum. levantado do projeto, tá? A Tá. pessoa recebe o projeto e começa a fazer cálculos para ver quanto tem de cada serviço em cada fase. No Uhum. caso daquilo que eu falei, integração com o Revit, o objetivo é exatamente calcular automaticamente esses quantitativos, para a pessoa não precisar fazer a conta na mão. Então, o Entendi. sistema mesmo, ele converte esses quantitativos a partir do projeto. Esse Revit, como é que escreve? REVIT.
Temudo. Tá. Temudo. Não, tá bom. É o mais utilizado, acredito, pelos projetistas que trabalham com 3D. Tá. Existem outros aplicativos também que são mais baratos, mas Uhum. o Revit é que tem maior poder É o mais de completo. trabalho nisso aí. Tá. Mais recursos, né? Só que é mais caro. Entendi. Então, eu tendo montado essa estrutura, tendo montado o quantitativo, eu já tenho meu orçamento. Uhum. Então, eu mandei calcular o orçamento agora. Então, está aqui meu resumo por espécie, o total da obra, 2.122.000. Tá. E o que é o BDI? Aqui tem uns percentuais de BDI. O BDI significa um acréscimo do custo daquele item. Então, eu botei 20% para minha obra, dizer que além do custo normal da obra, ainda vou acrescentar 20%, que pode ser a minha margem de lucro ou Hum, pode ser alguns custos não previstos. A tá. BDI significa benefícios e despesas indiretas. Tá. Aí eu posso botar um valor diferente para cada linha, se eu quiser. Aqui, por exemplo, para essa fundação estrutura, eu defini que o BDI vai ser 10% para todos os serviços da fundação e Uhum. 50% para esse serviço. Entendi. Então, aqui ele já fez o resumo do custo da minha obra Uhum. por item. Aqui eu tenho outra cor. Se olhar Entendi. a instalação elétrica, tem uma subdivisão aqui. Tem eletroduto, tem fios, cabos, tem disjuntores. Então, Uhum. eu fiz uma subdivisão da minha divisão, para ter Tá. maior detalhe. Uhum. Bom, esse mesmo relatório resumido que a gente viu, eu vou dar uma chegada nos relatórios. A gente tem uma ferramenta chamada gerador de relatórios. Aqui também é um grande diferencial em relação aos concorrentes. Existe um assistente de modelagem, ou seja, nenhum relatório vai pronto, vai. Então, tem que ser daquele jeito. Se o cliente quiser de outro jeito, nos concorrentes eles têm que pagar e têm que pedir para ser diferente. Aqui Entendi. não, aqui o usuário tem infinitas possibilidades para fazer a modelagem do jeito que quiser. Isso aqui, então, é só um assistente de modelagem. Então, é um ponto Entendi. de partida para não ter que fazer tudo. Mas tem Entendi. muita gente que usa isso para fazer os relatórios, não se preocupa com beleza. Entendi. Então, eu vou executar aqui. Então, os relatórios eles podem ser customizados também, né? Totalmente customizados pelo próprio usuário. Para quem para aqueles que não são preguiçosos, tá? Esse é o grande defeito. Entendi. Então, aqui, ó, aqui é sem customização, é só baseado no assistente. Tá. Se eu quiser customizar alguma coisa, eu entro na modelagem do relatório. Então, existe a ferramenta chamada gerador, que é o modelador de relatórios. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser, no nível 2 fazer um destaque maior, eu venho aqui, ponho outra cor. Cada campo pode ter uma cor diferente. Tá. Aí eu posso, aqui, por exemplo, o campo de inscrição está muito pequeno, daí eu arrasto todos os campos para o lado direito para dar um campo maior para a descrição. Aí eu faço do jeito que quiser. Se eu quiser inserir uma logomarca, eu ponho onde Entendi. eu quiser.
Esse assistente e o modelador, ele existe em todos os módulos. Então, no Compras tem as suas próprias características, onde pode fazer modelagem, no financeiro pode fazer modelagem, assim por diante. Entendi. Então, aqui no nível 2, eu defini que ele iria ser vermelho e negrito. Apareceu já. Entendi. E aqui eu posso navegar, por exemplo. Onde é que tem concreto aqui no meu relatório? Ele Olha, já apareceu em destaque concreto. Eu não entendi. preciso mandar para Excel ou imprimir para olhar isso aqui, o PDF. Entendi. Eu posso dar zoom, eu posso imprimir. Aí eu escolho qual impressora eu quero imprimir. Ou posso salvar em arquivos. Uhum. Então, aqui posso salvar como PDF, posso salvar como RTF, como HTML ou como Excel. Uhum. Cada um ele vai tratar de uma maneira diferente. Entendi. Aí, esse modelo que eu criei, eu posso salvar, Uma e aí pergunta. eu uso ele como modelo pronto. Tá, uma perguntinha. Esses relatórios, eles aparecem somente em dados ou eles também podem aparecer em gráficos? Ah, não. Gráfico tem outra categoria. Ah, Esses tá. aqui, eles aparecem só como dados mesmo, que eu posso exportar para Excel, onde Uhum. eu vou usar essa ferramenta Excel para fazer uma continuação. Aí, se eu quiser gerar gráfico em cima desses valores, se eu quiser montar fórmulas e tudo mais. Entendi. Aqui Isso é tem uma... outros recursos. Aqui tem outros recursos que eu nem falei. Eu posso criar fórmulas aqui também. Eu Uhum. posso criar filtros. Eu quero só uma parte do relatório com uma determinada informação. Então, eu crio o filtro. A ordenação dos dados eu posso fazer do jeito que eu quiser em cima de qualquer campo. Então, a Tá. flexibilidade Uhum. não tem limite, não tem restrição. Tá. Aí, voltando para a minha planilha, para o meu dados da obra, que é a planilha orçamentária, a gente viu a parte de orçamento, que Uhum. vai até aqui. Tá. Esse aqui faz parte do orçamento. Aí, se eu quiser mexer com planejamento também, eu tenho essas duas colunas aqui, que é o Hum, cronograma físico. Tá. Tá? Cada serviço, cada composição tem uma data de início e data de término. Uhum. Quando é que vai começar o serviço e quando é que vai terminar. Aí eu posso integrar também com o Project para obter essas datas lá. Tá? Foi criado um plugin para o MS Project. Não sei se já mexeu com ele. Não. Ferramenta da Microsoft para fazer planejamento. A gente criou um plugin aqui. Uhum. Eu puxo uma obra lá do Borealis para cá e eu faço meu planejamento. Ah, tá. Aí escolho qual obra do Tromborealis eu quero importar. Aí ele vai fazer a carga da planilha para fazer o planejamento no project. Tá? Uhum. Quem usa, quem usa o project, quem usa o Borealis, essa é imprescindível essa integração, porque ela é Entendi. de duas vias. Uhum. Eu faço meu orçamento, puxo ele para cá, faço meu planejamento, mando o cronograma de volta. Aí, se mudou alguma coisa no orçamento, eu posso atualizar os dados aqui sem estragar o planejamento que eu já fiz. Ele só vai atualizar os dados. Aí eu mando de volta o cronograma. E assim, Entendi. é uma integração de dois caminhos, ida e volta. Essa integração
integração com o Project também já existe desde a versão DOS do TronWork. A gente fez, só que logicamente melhorou, né? Com a evolução a gente vai melhorando. O próprio Project, na época, era bem fraquinho. A integração era via importação e exportação TXT. Hoje em dia é um plugin, é integrado mesmo com a Entendi. ferramenta. E na época o pessoal já usava bastante. Muita gente atualizou e continuou usando daquele método antigo. Eles não sabiam que tinha melhorado. Ah, entendi. Isso é muito comum também. A pessoa não conhecer as ferramentas que tem. Aí eles Ai, continuam usando até hoje da forma antiga. Então pode ver que ele trouxe a mesma hum, estrutura, tudo já é bonitinho para cá. Ele trouxe a duração, quanto tempo cada serviço vai levar para uma equipe. tá. Tapume aqui vai levar 75 horas. Aí, se eu planejar com 2 equipes, vai reduzir esse tempo. Aí, automaticamente, a data início, data fim, principalmente, muda. Aí, para que serve isso aqui? Vou ver aqui. Está vendo aqui? Isso aqui são as durações em forma gráfica. É o Gantt, chamado de Gantt. Tá. E aqui, ó, os recursos que eu vou precisar para executar esse serviço. Então, vai precisar de 4 ajudantes, 4,6 Carpinteiros, né? carpinteiros e assim por diante. Eu posso trazer os serviços que eu quiser para cá. Aí, se eu mudar para 2 ajudantes e 2 carpinteiros, ou melhor, dobrando 8 ajudantes e 8 carpinteiros, o tempo vai reduzir a metade. Uhum. Aqui agora está 75, por exemplo. Entendi. Então, se eu vier para cá, começar a fazer meu planejamento, botar 8 aqui, tá 8, tá 9 aqui. Ó, foi para 38,89 horas. Entendi. E aí, o que que eu faço aqui? Eu vou linkando as atividades. Esse vai ter que ser feito antes desse, esse feito antes desse. Isso aí está afetando aqui a data. Aqui, por exemplo, 3/5 a 12/5. Aí, se eu linkar, vai para 14/5 a 26/5. Assim vai montando o cronograma. Entendi. Feito o cronograma, eu exporto de volta aqui. Enviar cronograma. Vamos pegar um como referência aqui. Concreto estrutural, dentro de serviços preliminares. 14/5 a 26/5. Se eu olhar no Borealis, concreto estrutural, ainda está com a data antiga, 3/5 a 20/5. Então, se eu fechar a janela e abrir de novo, já vai aparecer atualizado. Uhum. Ó, 14/5 a 26/5. Se eu mudar aqui para, em vez de 10 metros cúbicos, botar 20 e atualizar lá no project, automaticamente vai dobrar o tempo. Entendi. Alguns relatórios gráficos. Insumos no tempo. É baseado no cronograma. Então, se eu quero ver os insumos no tempo, isso é chamado de histograma de mão de obra. Tá. Aqui vai estar meio grande, que está anual. Aqui. Uhum.
Então, se eu mudar aqui para 30 do 11, 21, e mudar para mensal, por exemplo, então eu sei que nesse período, nesse quarto mês, o servente vai estar um pico. Então, aí entra a questão do planejamento de novo. A pessoa vai Entendi. planejar para não acontecer isso. Porque Uhum. isso que provavelmente acontece em um único dia. Então, eu não posso contratar um monte de servente naquele dia e depois demitir de novo. Isso é inviável para uma obra. Entendi. Tem um outro relatório gráfico, curvas financeiras. Vou pegar aquele 01, 05, 30 do 11 de 21. Então, aqui ele vai mostrar o comportamento financeiro da minha obra. Como é que vai evoluir o custo da minha obra ao Uhum. longo do tempo. Aí eu posso também fazer o acompanhamento integrado com compras, o que eu já estou gastando na minha obra. Então, aparece uma curva em azul aqui. Ou o que eu estou medindo, o que já foi executado. Então, está aqui em verde. Então, graficamente, eu consigo ter essa visão. Posso ter tudo isso em forma de número também. Entendi. Um outro relatório, também baseado no cronograma, é o cronograma físico-financeiro. Esse também, na engenharia, é um relatório muito importante. Quero saber em cada fase quais são os serviços que têm que ser executados. Então, tem aqui, tem a quantidade, colunas, para Uhum. saber o custo. Pegar mensal, 6 meses. Como que chama esse relatório? Cronograma físico-financeiro. Risco financeiro. Tá. Qualquer coisa envolvida com órgão público ou com órgão financeiro, eles exigem isso, tá? Tá. Aqui eu sei, para cada serviço, quanto é que eu vou gastar em cada mês. É o Uhum. planejamento financeiro da minha obra. Entendi. Agora, aqui eu já tenho um recurso para integrar com compras. Tá. Tá? A partir desse orçamento, a partir do cronograma, eu gero uma requisição, uma solicitação de material que eu vou precisar na minha obra. Então, vou Hum, incluir, eu vou pegar só da fundação. O que eu vou precisar para a minha fundação? Então, ele vai me trazer a lista de insumos que eu vou precisar para a minha fundação. Aqui, no caso, ele pegou de todas as espécies. Se eu quero só mão de obra, é só desmarcar esses caras aqui. ok. Eu vou precisar de operador em geral e telhadista. Se eu quiser material, é só mudar aqui, aplicar. Aí esses são os materiais que eu vou precisar. E aqui tem a quantidade, baseada no meu cronograma físico, minha data início e fim. Então, Tá. a quantidade que ele precisa é essa. Se eu já fiz uma solicitação, já fiz uma compra, ele abate.
Uhum. Essa quantidade ela muda de acordo com as minhas compras que eu vou fazendo. Então, ele não vai pedir duas vezes a mesma quantidade ou alguma coisa que já foi pedida. Entendi. Uma pergunta. Nessas quantidades aí, ela tem uma margem de gordura? Depende como é que foi feita a composição. Algumas composições eles põem margem de gordura. As Hum, outras são aqueles valores fielmente necessários. tá. Entendi. Não, No porque, por caso, exemplo, no caso de prego, né? Aí tem a quantidade necessária. Eu queria entender só se era a quantidade exata ou se ela tem uma margem um pouquinho para cima e um pouquinho o, para baixo. o que está definido, o que está definido nas composições Entendi. unitárias. Uhum, tá, entendi. Madeira, por exemplo, madeira, se eu comprar na medida exata, não tem como. Então, se coloca lá 10% a mais da quantidade de madeira que eu precisaria na real. Entendi. Então você define isso antes, né? Lá na Define composição. isso nas Entendi. composições. Entendi. Isso. Então, aqui eu solicito qual material eu quero. Então, vou pegar parafuso, prego. Deixa eu ver aqui mais. Esse calço aqui. Esses três insumos. Se eu não quiser pedir a quantidade toda, eu posso alterar também. Aqui eu não quero pedir os 80, por exemplo. Ou então eu vou pedir só 60. Entendi. Aí o que acontece? Esses próximos 20 que faltam aqui, vai aparecer em outra requisição. Entendi. Aí eu posso pegar, já vou aprovar, porque tem vários níveis de aprovação, os módulos. Então, aqui eu estou aprovando que essa requisição pode seguir adiante. Enquanto não estiver aprovada, eu não consigo fazer a compra. Aí é uma questão de processo dentro de cada construtora. Tem gente que tem 3, 4 aprovações. Entendi. Então, aqui eu posso botar uma observação. Isso para o comprador vai receber e vai poder ler. Por exemplo, tinta. Eu não crio um insumo tinta de cada tipo, senão não é inviável trabalhar com o orçamento dessa forma. Então, Entendi. eu coloco uma tinta genérica e aqui eu defino qual é a marca, qual é a cor, o que eu Entendi. quero Aí para o comprador poder comprar. entendi, serve como um campo de descrição para algumas coisas, né? Descrição complementar. Uhum, tá. Confirmo. Já aprovei, tá? Então, eu vou poder comprar se eu quiser. A requisição é 637, só para lembrar na hora de chegar lá. Tá. Então, tá aqui. Isso já foi direto para o módulo de compras. Então, se eu olhar aqui agora o módulo de compras, estava no módulo de orçamento. Módulo de compras. Ele vai enxergar a mesma requisição aqui. Tá. O que eu preciso comprar está aqui. Mesma quantidade. Aí ele vai começar a disparar o processo de compra aqui. Eu posso Entendi. gerar requisição diretamente aqui também, porque tem muito material que às vezes não vem no orçamento, não está no orçamento, então tem que comprar separado, mas tudo é gerenciado. Vai tudo de volta para a obra, para saber o custo realizado. Então, dentro do processo de compras, a próxima etapa é fazer a cotação. Então, eu vou criar uma planilha para fazer a cotação. É a mesma coisa que você vai, por exemplo, no supermercado, vai comparar preço de alguns itens em Uhum, vários supermercados. A mesma ideia. Então, o que acontece? Eles vão ver essa requisição aqui. Aqui eu vou montar minha planilha do jeito que eu quero. Então, eu vou pegar aquela requisição.
Tem várias requisições, 637 está aqui. São esses 3 itens que eu pedi antes. Posso adicionar na planilha, fechar. Então tem aqui. Eu acho que eu não adicionei. Tá aqui. Os 3 insumos. Aí eu vou definir com quem eu vou cotar. Aí eu vou falar dos fornecedores. Quais Entendi. fornecedores eu quero comprar? Então, vamos pegar esses 3 aqui mesmo. Deixa eu ver. Fornecedores. Tem. Tem que dar um nome desse para fornecedor. Uhum. Agora deu certo. Então, aqui eu tenho um cadastro de fornecedores que acompanham o sistema. Tá. Esses que estão em vermelhos não estão qualificados. Eu tenho o processo de qualificação aqui. Se eles não atingirem determinada nota, eu posso desqualificá-los. Ou pedir Tá. para o sistema desqualificar. Vou pegar 3 aqui. E essas notas de qualificação você determina antes em algum lugar? Não. Eu defino porque eu tenho que pegar os insumos e combinar com os fornecedores que eu quero cotar. Uhum, tá. Então, vou pegar, não sei se era essa a tua pergunta. Não, na verdade eu queria entender como que você qualifica um fornecedor, como que o sistema qualifica. Ah, tá. Vamos aí voltar um pouco atrás. Configurações. Acho que eu não compras. Critários, configurações. Pesos. Então, aqui, ó, eu defino qual é o peso do preço no meu orçamento, na minha cotação, qual o prazo Ah, de tá, entrega. entendi. Você tem aí você tem itens Eu para tenho mais 6 que tu pode dar. Isso aqui é só para definir pesos, tá? Se eu não Entendi. quero usar esses aqui, eu defino um peso maior aqui. Tá, entendi. Então, vou dar 20% aqui, 20% aqui, 120% e define zero, que tem que fechar em 100%. Uhum, tá. Tá? Esses daqui da esquerda, o sistema mesmo calcula. Tá. E esses aqui tu tem que digitar subjetivamente. Então, se Entendi. não quer te incomodar em digitar subjetivamente, deixa o sistema calcular. Entendi, tá. E aí você depois define se de repente o prazo de entrega for maior que X, aí ele está desqualificado, é isso? Isso. Aí tu pode Tá. definir. Pode Uhum, definir para o sistema qual é a margem de tolerância. Se entendi, era para entregar daqui a 7 dias, ele entregou em 5, já está atrapalhando. Está vindo material para atrapalhar na obra. E entendi, se entregou em 9 dias, está prejudicando a execução da obra. Então, isso vai reduzindo a nota de qualificação referente a prazo, por exemplo. entendi. O preço, ele vai comparar cotações e vai dizer, não, foi o melhor preço, então ele tem uma nota maior. Tá, Aí tem a qualidade, por exemplo. O cara entregou o que eu pedi, só que metade tive que devolver, que veio com um defeito. Então, isso desqualifica ele em qualidade. entendi. Então, aqui eu escolhi 3 fornecedores, o fornecedor 312, 322, 330, e os insumos
que eu busquei lá na requisição. Bom, aqui eu tenho uma opção, se tiver tudo configurado corretamente, de mandar essa lista de insumos para o fornecedor para ele preencher no Excel. Ele manda um Excel onde o cara só precisaria preencher o valor de cada insumo. Aí, Tá. mandando de volta, eu consigo importar esses preços. Mas os Entendi. fornecedores não fazem isso, tá? Os Uhum. fornecedores, eles querem mandar pelo sistema deles. Então, Entendi. eles não vão preencher de novo lá naquele Excel. Foi criada a funcionalidade, só pela Eles só usam. preguiça dos fornecedores, isso não é usado. Entendi. Então, se o fornecedor mandar de volta o preço, eu posso digitar aqui. Aqui o preço é 1. Eu estou olhando baseado aqui no que está no orçamento. Tá? Então, Tá. aqui 08929 está definido no orçamento. Esse aqui, vou botar 10. Esse aqui, vou botar 4. Aqui, agora, vou botar 0,8. Vou botar 11 aqui. Vou botar 3,9 aqui. Aqui, vamos botar 0,9. Tá 10,5 aqui. Vou botar 3,2 aqui. Pronto. Ele já está dando destaque onde é que está o menor preço. Aqui está com uma cor diferente, não sei se consegue perceber que esse aqui é o menor preço, esse é o menor preço e esse é o menor preço. E aqui tem uma coluna mostrando o total do menor preço. Ficaria em R$14. Esse aqui vai Uhum. dar 14,60, vai 15,70 e 15. Teoricamente, esse aqui seria o mais barato. Mas Uhum. vamos ver se isso é verdade. Eu tenho que pegar e multiplicar pela quantidade. Então, eu vou clicar aqui. Então, eu consigo chegar, se eu comprar separado, em 908, aqui deu 947, que deu 1.966. Então, eu Uhum. sei que comprando separado chega em 908. Então, qual é a prática? É tentar negociar com o cara que está mais próximo para chegar perto disso aqui, para poder comprar o pacote inteiro com um cara só. Uhum. Aí vamos escolher, não vamos fazer essa negociação, vamos escolher esse fornecedor. Então, vou bater o martelo. Esse ganhou. Eu ainda posso fazer pedidos parciais. Se eu quiser diminuir a quantidade nesse momento, lógico, se eu negociei, não deve mais fazer isso. Se eu vou comprar esse item com outro, eu desmarco ele. O total vai dar 947,41. Confirmar. Aí eu passei pelo processo de cotação. Uhum. Aí ele vai para o próximo estágio, que é a avaliação. Se, por exemplo, o cara que fez a cotação não tiver autorização para aprovar, alguém teria que aprovar. Tá. Aqui, no caso, já está aprovado, ele já tinha direito a isso. Então, aqui eu posso ver se o cara que for aprovar, esse é essa aqui. Não era essa. Tantas vezes fazer, já tem 2 arquivos aqui. Normalmente é para ter um só. Então, aqui tem uma imagem de como é que foi a cotação, com todos os fornecedores, não só o cara que ganhou, que venceu, que é esse aqui. Então, a pessoa que vai fazer a aprovação dessa cotação, ele tem essa visão e aí ele decide o que fazer, se vai aprovar ou não. Como Tá. eu falei, nesse caso já está aprovado. Uhum. Então, o próximo estágio, passei pelo estágio da aprovação, o próximo estágio é fazer o pedido, é formalizar o pedido. Então, Uhum. eu vou fazer o pedido aqui, vou ver o fornecedor, é esse aqui que está em aberto. Eu posso também fazer um pedido separado, porque eu posso fazer uma cotação juntando várias obras.
Aí, só que na hora do pedido, tem que separar as obras. Porque cada uma tem uma entrega diferente, tem uma nota fiscal diferente e tudo mais. Então, na hora de gerar o pedido, tem que separar. Tá. Então, eu marquei isso aqui. Vou gerar o pedido. Esse local de entrega eu não preciso preencher, porque já deve estar lá no cadastro da obra. Aqui eu posso fazer a aprovação também. Isso se o cara tiver direito, senão esse aqui não fica habilitado. Uhum. Frete pago, frete a pagar. Se é para faturar contra a construtora ou contra o cliente, que é chamado de faturamento direto, aí a nota fiscal vai direto para o cliente pagar. Uhum. Se for contra a construtora, ele vai gerar um título a pagar para a construtora. E gerar formulário é gerar o documento formal. Então, aqui ele já se integra com o financeiro. Material de construção. Confirmar. Tá, aqui já começa a integração com o financeiro. E esse aqui é o formulário, aquele documento que a construtora manda. Até que eu não aprovei. Outro 21. Ignorar período. Aqui. Tá. Aqui também é feito pela modelagem. Esse desenho aqui é feito por cada um do jeito que quiser. Tá. Esse seria o documento formal para mandar para o fornecedor para ele entregar. Entendi. Então, aqui estão os itens que foram solicitados e tal. E, ao mesmo tempo que eu gerei esse pedido, se eu for no módulo financeiro, aquela empresa onde eu mandei, existe uma coisa chamada simulação a pagar. Então, está aqui o pedido. R$ 947. Tá. Eu fiz para 21 dias. Então, vai cair em 16/11. Enquanto eu não fizer o recebimento do material ou não cancelar o pedido, ele vai ficar aqui. Por que que é simulação? Porque nos relatórios financeiros eu posso usar essa informação para ver o fluxo de caixa daqui a um período. Uhum. Que são pedidos que vão entrar ainda e eu preciso considerar no meu financeiro se eu vou ter dinheiro para pagar ou se não vou ter que providenciar. Então, por isso Entendi. chama de simulação. Aqui eu posso gerar títulos manualmente também. Por exemplo, a conta de luz do ano todo. Eu posso Uhum. gerar títulos de conta de luz para o ano todo para fazer a simulação. Aí, quando vier a conta de luz, eu vou lá, arrumo o valor e transformo em título a pagar. Tá. A mesma coisa vai acontecer com esse título quando eu fizer o recebimento, fizer a baixa. Ele vai sair daqui e vai para título a pagar. Uhum. Então, voltando para compras, eu vou fazer o recebimento, que é chamado de baixa. Então, está aqui, os insumos estão aqui. Vou fazer o recebimento. Aqui eu posso fazer recebimento parcial ou total. Entendi. Eu posso cancelar o pedido aqui ou simplesmente entregar. Tá. Então, aqui ele mostra qual o valor, quando é que vence, tudo para dar uma conferida se está tudo certo. Se não, eu mando confirmar. Eu já preencho o número da nota fiscal, porque agora é o recebimento correto. A data da nota fiscal. Aqui tem algumas quantidades, se eu vou aceitar tudo ou não. Às vezes eu tenho que devolver, daí eu tenho que informar aqui.
quanto é que eu estou devolvendo, isso vai refletir na nota do fornecedor. Uhum. Então, aqui é mais uma tela do financeiro, já deve estar tudo preenchido, que já está pré-definido, 947, e vou confirmar. Então, esse pedido foi entregue, ele sai aqui da lista de pedidos. Se eu voltar para o financeiro, aqueles títulos de simulação não deve ter mais, sumiu aquele 947 daqui, e foi para títulos a pagar. Tá. Aí já está no módulo financeiro, né? O títulos a pagar. Agora estou no módulo financeiro. Tá. Deixa eu ver aqui. 15, não. Estou bem atrasado aqui. Dois. Então, está aqui a 947. Agora ele está no financeiro para poder fazer o pagamento. Quando Uhum. chegar o dia do vencimento, ou quando eu quiser pagar, dia 16/11, eu faço a baixa como um pagamento. Eu a baixa. Tá. Então, aqui, se tiver alguma coisa para alterar, ainda eu posso alterar. Que é pagamento de conta, estou pagando aquele pedido. Então, ele saiu daqui, ó. Já não é mais um título a pagar. Já foi pago. Então, se eu olhar aqui numa outra tela, tudo que já foi pago, 947, está aqui, ó. Um título que foi pago, está dentro da movimentação de conta corrente. Ou seja, se eu quiser agora comparar o meu extrato bancário com o extrato dessa conta, eu posso fazer isso. Entendi. Isso é chamado de conciliação bancária. Uhum. Extrato de conta corrente. Eu escolho qual conta eu quero, o período que eu quero comparar. Vou pegar esse aqui mesmo. Aqui ele não achou nada na nossa conta. Deixa eu lembrar de novo aquela conta. 46, não. É 273. Aqui, essa aqui. Então, aqui tem algumas movimentações que foram feitas para essa conta. Tá? Isso normalmente tem que estar em dia. Não Uhum. pode pegar randomicamente assim, porque o extrato ele vai ser de um determinado mês dessa conta. Então, eu vou comparar então, a movimentação que eu fiz no Borealis com aquela conta corrente. Tá. Essa conciliação ela é feita em cima de um arquivo de extrato chamado UFX. Zero. Aí ele tem a ferramenta que procura comparar
as informações do extrato com as informações do que foi movimentado aqui. Aqui ele não está indo por causa do período. Entendi. Os períodos não estão batendo, a conta corrente não está batendo, então ele não vai executar. Mas ele traz a lista do que ocorreu para essa conta aqui, e a lista do que ocorreu no Borealis nessa lista aqui. Esse aqui ele vai olhar uma movimentação por movimentação para ver o que está igual. E o que tiver igual, ele marca como ok. O que não tiver, ele deixa em outra cor para dizer isso aqui não está ok. Entendi. Às vezes esquece de lançar alguma coisa, às vezes entrou alguma coisa dentro da conta corrente que não está prevista, as taxinhas, por exemplo. Entendi. Então, a ferramenta ela vai identificando esse tipo de coisa. Assim como existem títulos a pagar, também existem títulos a receber. Títulos a receber é quando tu tens dinheiro para entrar na conta. Título a pagar é quando vai sair dinheiro dessa conta. Aí também existe a possibilidade de gerar contratos, por exemplo, contrato de incorporação. Aí tu pode gerar todos os títulos e as regras do contrato de venda, por exemplo, de um apartamento através desse documento a receber. Entendi. Aí ele vai gerar todos os títulos. Documento é quando tem um conjunto de títulos. Tem um contrato, tem alguma relação de títulos que tem uma afinidade. E título é cada um individualmente. Entendi. Aquele pedido que eu fiz na minha obra, se eu olhar aqui em gastos, ele deve ter lançado para cá também. Ó, tá aqui, ó, esse aqui mesmo, Ah, tá. 947. Uhum. E isso para no orçamento, no módulo orçamento, planejamento e acompanhamento, fazer o comparativo. O que estava previsto comprar e o que foi comprado. Uhum. Isso aqui para quem gerencia a obra, é imprescindível. Não só em custo, como em quantidade também. Estava previsto comprar 1.000 sacos de cimento, comprou 1.200. Aí, por quê? Então, tu pode ir atrás de problemas. Entendi. É um relatório gerencial. Então, estou te mostrando mais em relação às integrações, aquilo que a gente quer, que é os processos. Então, por exemplo, um processo do orçamento para compras é tirar uma lista de insumos a partir do orçamento para poder fazer o processo de compras. Aí, no compras, eu faço todo o processo normal de compra, de cotação, pedido e tudo mais, até receber o material e faço a baixa. Fazendo a baixa, ele manda informação para o financeiro de novo de que título a pagar e manda para o orçamento a informação do que foi comprado. Tá? Esses são os tais de processos. Perguntas? Sim, eu queria que você mostrasse os módulos novamente. Eu vou assistir a essa apresentação, vou assistir com a minha equipe, né? Eu vou assistir novamente e provavelmente não vai ser mais uma vez, deve ser mais umas 2, 3. Mas mostra para mim quais são os módulos que tem o sistema, porque o vídeo vai ser sobre os processos desse sistema, correto? Ah, tá, é isso mesmo que eu queria. Entre os módulos. O que eu não mostrei para ti foi o módulo de contratos. Ainda está faltando. Mas eu só queria, porque você Isso. abre e fecha aí eu fico perdida onde é que eu tô. Tá, e aí depois de finanças é contrato. São 4 módulos principais, né? Orçamento, compras, Isso. finanças e contrato. Tá. Pode Isso. continuar. O contrato é um módulo que integra com os outros 3 módulos. Então, por exemplo, eu faço um contrato de empreiteiro em cima de serviços que estão previstos no orçamento.
Então, ele pega a informação das composições do orçamento onde ele fecha o contrato, porque ele já sabe daí a quantidade que tem para executar e o custo máximo que eu posso pagar para ele. Entendi. Então, são duas informações importantes para fazer a negociação do contrato. Aí eu escolho todos os serviços que o empreiteiro tem que trabalhar, fecho o contrato de uma série de serviços. Tá. Aí tem várias formas de fazer esse contrato. Pode ser um contrato com condições já parceladas, saber quanto é que vai receber todo mês, ou baseado em medição. Tá. Então, ele só vai receber aquilo que ele executar. Então, isso é por medição. E isso vai gerar informações para o financeiro de títulos a pagar que o empreiteiro tem para receber baseado nas medições e baseado nos parcelamentos que ele fizer. Tá. Integrado com compras. Se eu fechar um contrato com ele, já com material e mão de obra, tá? Que é bastante comum também, ele vai ter que fornecer todo o material. Aí ele vai fechar o preço de material e mão de obra. Só que daí, chega no meio do caminho, a construtora resolve comprar um determinado material que estava previsto no contrato com o empreiteiro. Então, pelo processo de compras, eu vou fazer isso. Só que aqui eu posso fazer abatimento da minha medição, da quantidade, dos valores que eu paguei nessa compra que eu fiz no lugar dele. Entendi. No módulo de compras, vou mostrar. Existe um campo na hora de fazer a compra. Vamos ver aqui, é mais objetivo. Vou incluir o número da nota, a obra, são os orçados, pegar serviços preliminares. Aí eu faço a minha compra, a seleção dos insumos, a quantidade que eu vou comprar, o preço que eu vou pagar. Então, aqui vai ser 0,5. Aqui vai ser 370. Só para mostrar aqui, ó, dá para chegar naquele lugar. Número do pedido, qual entrega não precisa, data do pedido, fornecedor, pegar um fornecedor qualquer, transportadora, que eu posso querer gerar um título a pagar para a transportadora quando é um pedido para ser entregue por uma empreiteira, por uma transportadora. Ó, aqui existe um campo, empreiteiro. Se eu associar um empreiteiro aqui, quer dizer que eu vou abater esse pedido desse empreiteiro. Aí no contrato, com a medição desse empreiteiro, eu posso abater essa compra que eu estou fazendo. Entendi. Assim como no módulo contrato, posso fazer adiantamentos, pagar antecipado para o empreiteiro, depois abater esse pagamento anterior, antecipado. Então, facilita bastante, porque tem esses recursos, não precisa ficar anotando lá quanto eu já paguei para o cara. Então, o próprio sistema vai te dizer o que já comprar, já pagasse para ele e quanto é que tens para pagar para ele. Entendi. Me fala uma coisa, na parte de contrato, coloca lá para mim o que compõe a parte de contrato? Mostra aí para mim. Aqui você estava numa janelinha? Módulo de contrato? Isso, isso. Aí no contrato, deixa eu só ver uma coisa. É isso, eu queria saber. Esse cadastro de obras, ele faz parte do contrato? Ele está presente em todos os módulos, o cadastro de obra. Ah, tá, isso que eu queria saber, porque eu estava olhando, aí eu queria entender o que opção faz do menu. parte só do contrato e o que faz parte de todos. O cadastro de obras, ele está em todos. É comum, é. Tá,
Ah, pode falar. Objetos é como se fosse criar um status, por exemplo, status alvenaria. Tá, É uma descrição livre para tu criar, para poder usar no entendi. descritivo do contrato. Tá, Aí tem o contrato de cliente, que pode ser. Tem vários tipos de contrato de cliente, da mesma forma que eu falei antes, que pode ser por parcelamento, pode ser por medição ou pode ser por administração. É tá. uma outra categoria de contrato. E o Uhum, resumo é mostrar é como se fosse um relatório do que já aconteceu com esse cliente em relação a um determinado contrato. entendi. Aí tem o contrato de empreiteiro, mesma regra. Eu crio o contrato e faço, eu especifico quais são os serviços, se vai ser por medição, se vai ser um valor fechado. E Uhum, eu abri o contrato para poder começar a gerenciar, fazer as medições, uhum, gerar títulos, medição de serviço, gerar aditivos. Por exemplo, acrescentei mais alguns serviços para ele executar. Então, eu criei um aditivo para um determinado contrato, aquele que eu abri. Lançamentos externos, o que que é? É aquilo que eu falei. Se eu fizer uma compra no lugar de no lugar dele, eu posso ver aqui quais são o que foi comprado no lugar dele. Ou posso fazer lançamento de adiantamentos, entendi. posso fazer retenções, por exemplo, Uhum, quando eu, eu faço uma medição, eu faço retenções também. Então, tem adiantamentos também aqui, tipo de abatimento, abatimentos, e encerramento de contrato quando ele finaliza. Ele pega todas as informações que ainda não foram usadas e dá um valor final. Ó, tu tem para receber isso aqui ainda. ah, entendi. E aqui gerar títulos para o financeiro. Então, as informações que eu gerei aqui, as regras que eu gerei aqui, por aqui eu mando para o financeiro. Uhum, tá, tanto para receber como para pagar, né? É, Tá. isso. Aí tem os relatórios, categorias de relatórios, Uhum. como nos outros Que são aqueles módulos. relatórios que você me mostrou, né? No começo da apresentação, né? O ambiente de modelagem e o assistente de modelagem. Cada modelo tem o seu próprio conjunto de relatórios, Ah, mas o tá. Então, ambiente é o o mesmo, a financeiro tem forma. um conjunto de relatórios, a parte de compras tem outra, é isso? Isso. Tá, entendi. Se olhar gerador de relatórios, ó, aqui são categorias do módulo de contrato. Ah, entendi. Tá. Abatimentos, formulário de medição, medições, formulário de aditivo. Se eu for no outro módulo, compras, por exemplo, aí tem os cadastros, tem insumos, tem Uhum. mapa de cotação, planilha, requisições, Entendi. entregas que já foram feitas, formulário de pedido, pedido por cadastro, entregas previstas, e cada um com infinitas possibilidades. E Entendi. se for no módulo financeiro, aí tem plano financeiro, título a pagar, título a receber, aí tem a outra gama relativos ao módulo financeiro. Uhum. Já que eu voltei para o financeiro, eu vou mostrar um relatório que é muito interessante. Simulação de movimentação. É o relatório mais completo que tem. Tá. Aí eu posso, por exemplo, O pegar que só que um plano seria essa financeiro. Plano simulação de financeiro é uma movimentação? movimentação, tudo que foi pago, foi recebido, tem a pagar, tem a receber. Ah, tá. Isso só é chamado de movimentação. Tá. Assim como, por exemplo, no banco, cada linha do extrato do banco é uma movimentação.
Uhum. Aí eu posso usar esses aqui como filtros. Posso filtrar por banco, por conta corrente, por obra, período. Tá. Aí eu posso dizer aqui, ó, o que eu quero incluir nesse relatório? Então, títulos para simulação, a pagar ou a receber, títulos a pagar, títulos pagos ou não. Eu quero saber o que eu tenho para Uhum. pagar ainda. Aí eu só marco esses dois. Tá. Eu não filtrei, tá? Então, aqui, Uhum. isso tudo tenho para pagar ainda. Aí tem aqui a obra, porque eu não filtrei por obra, fornecedor, porque eu não filtrei. Entendi. Aí, se você quiser, você pode filtrar por vencimento, tipo. Aí tem as opções que estão aqui, ó. Por Uhum. vencimento, eu tenho aqui, ó, a Tá, data entendi. início e data fim. Ah, tá bom. O plano financeiro. Inclusive, aqui na empresa, a gente utiliza esse sistema mesmo, tá? Uhum. Ele atende para qualquer empresa, na verdade. Ele tem Uhum. muita coisa que tu não vai usar porque é específico para construtora. Ele é bem mais completo que os sistemas financeiros genéricos, porque ele tem tudo que os genéricos têm, mais os recursos para o financeiro de construtora. Entendi. Se eu olhar aqui, eu tenho para pagar nesse período 338 mil. Meu saldo, que estava 2.339 negativo, vai ficar 2.678 negativo. Bom, vamos pedir a falência. Se eu quiser saber só de uma obra, é só selecionar aqui Uhum. e mandar filtrar de novo. Aí é tudo só da obra teste 10 que eu selecionei. Aí deu 90 mil negativo. Entendi. Aí se eu quiser saber o que eu tenho para receber e tenho a pagar, aí eu só marco esses dois também. Aí tem os positivos e os negativos. Então agora foi para 39 mil positivo. Uhum. E eu tenho a pagar 90 mil, eu tenho para receber 144 mil. Entendi. Tá? Aqui, por exemplo, se tens um cliente parcelado, quer saber se ele, o que ele já pagou e o que tem por vencer, tu podes fazer. Uhum. Inclusive, se tu fizesse com algum índice financeiro, por exemplo, vai ser corrigido pelo IGPM. Aí tu pode criar, cadastrar o índice financeiro IGPM, daí ele já corrige tudo que tens para receber por esse valor, por esse IGPM. Então, vai se comprar o sistema? Desculpa, não entendi. Vai se comprar o sistema? Se eu vou comprar o sistema? Bom, eu vou dizer que se eu trabalhasse com obra, com certeza, não tenho a menor dúvida, ele é muito Não, completo. não, mas como falei, não serve só para obra. Não, Nós eu não somos sei. A parte construtora. financeira, principalmente, ela é impressionante. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quando você vincula um orçamento a uma conta corrente, geralmente as empresas elas separam uma conta corrente por obra? A maioria das vezes, sim. Às vezes criam mais de uma obra, mas o normal seria uma obra para cada empresa. Mas não quer dizer que seja obrigado para cada obra uma conta corrente. Que Entendi. existe o cadastro de contas correntes aqui. Ó, bancos, conta corrente. Entendi. Não, é que eu na hora fiquei em dúvida, né? Mas faz sentido, porque se a obra é muito grande,
e você está misturando com outras, fica complicado gerenciar, né? Não, isso não se faz. É, Principalmente porque existe o fisco, tem que prestar contas com o fisco. Contabilidade tem que prestar contas com imposto de renda, com um monte de coisa relacionado ao extrato do próprio conta corrente. Que entendi. a Receita Federal usa esses extratos para fazer a fiscalização. Aí, no máximo, a contabilidade vai prestar contas em relação a isso. Hoje em dia, na verdade, a contabilidade ela trabalha para o governo, não para a gente. Uhum. É. Se tu não pagar alguma coisa, eles já estão dedurando. Deixa eu... Esses utilitários, o que são esses utilitários? Ah, A tá. maioria, os módulos têm importação e exportação de arquivos, exportação contábil, no caso financeiro, exportação para bancos. Por Ah, exemplo, o financeiro, ele integra com bancos também. Então, tu hum, pode gerar todos os títulos a receber a partir do Borealis. Tu gera a lista de títulos a receber para o Borealis, manda para o banco direto. entendi. Entendi. Me fala uma coisa, Com algum... não, pode, continua, depois eu concluo. Não, essa integração com o banco está sendo cada vez mais completa. Então, por exemplo, não só manda os boletos para o banco, como ele também recebe o que foi recebido. Ele faz a baixa automaticamente. Entendi. Tá. Você desculpa que eu tô só anotando aqui algumas coisas, aí eu fico quieta. Tá, então assim, só recapitulando, os 4 principais módulos são orçamentos, compras, finanças e contrato. E aí, Isso. deles, depois eu vou assistir ao vídeo de novo, vou anotar o passo a passo do processo. Todos eles estão interligados, né? Me fala uma Sim. coisa, quando eu fiz uma reunião com a Auge, a apresentação dela também foi em torno de 1h30, alguma coisa assim. E ela falou que ela só trabalhava com a parte de orçamento, né? Vocês vendem isso de forma independente também? Sim, sim. Se o Ah, cliente quer comprar só orçamento, ele pode. Se ele quer comprar só o módulo de compras, ele pode. Se ele quer comprar o módulo financeiro, ah, ele pode. Menos o módulo de contrato. O módulo de contrato, ele necessariamente precisa dos outros módulos. entendi. Para ter Mas o os de três contrato, precisa orçamentos... dos outros 3. Isso. Entendi. Só o de contrato que precisa dos outros 3, tá? A maioria dos nossos clientes antigos, eles só têm orçamento. Ah, ele só tem orçamento? Porque compras veio É. depois, é mais recente? Sim, são módulos mais recentes. Mais recentes em termos de 12 anos. Então, não são Tá. tão recentes assim. Mas é que depende da estrutura da empresa. Uhum. Muitas empresas, por exemplo, já têm outros ERPs. Tem o SAP, tem o Mega, tem vários outros sistemas ERPs que têm Uhum. os outros módulos. Então, Sim. eles adquirem o orçamento porque ele é melhor, não tem outro comparando com ele. Então, eles preferem usar o orçamento, o módulo orçamento, fazem todo o orçamento e assim que fecharam a obra, eles mandam as informações para o outro ERP para continuar o processo de compras financeiro e Entendi. Então, tudo eles mais. têm ERPs separados. Aí, conforme. E no caso aqui é um completo. Uma outra Eu pergunta. te mostrei completo. No caso aqui ele é completo, né? Uma outra pergunta que eu ia fazer é: quando as pessoas elas compram, é um SaaS, é um Service as a Service. Eu quero saber assim, é um sistema de assinatura para usar o sistema de vocês? Vocês compram e a pessoa ela tem por um tempo, ela tem acesso total? Como é que funciona?
até pouco tempo atrás era só comercializado, a pessoa tinha que comprar os módulos. Agora, nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente também botou o SaaS. A pessoa pode locar enquanto precisar, enquanto estiver usando. Ah, entendi. Aí funcionaria como um sistema de assinatura. Agora, quando a pessoa compra, ela compra igual a gente comprava, por exemplo, quando queria um Photoshop que ele vinha em caixinha antigamente, porque hoje não tem mais, né? Hoje é tudo online. E aí você paga uma assinatura. É, O de vocês, quando a pessoa compra, ela recebe o sistema e aí fica para ela, e ela recebe as atualizações depois. Como é que funciona isso? isso, ela compra o sistema e ele vai usar para sempre aquilo lá. Ah, entendi. Se Ela ela usa. quiser receber atualizações, se ela quiser receber atualizações ou suporte técnico, ela paga o contrato de manutenção. Ah, tá, entendi. Então, ela pode, hoje, a pessoa tanto pode adquirir comprando, e se ela quiser manutenção e aliás, as atualizações, aí ela paga um fee de manutenção e atualizações. Ou então ela pode locar por um período, e aí ela pagaria o quê? Mensalmente. Mensalmente. Entendi. O sistema ele é disponibilizado online? Ele está na. É, É? normalmente a gente instala, o cliente instala na rede dele, no Ah, servidor da rede. Hoje em dia a gente já tá fornecendo também a disponibilidade de ser locado à nuvem. Então a pessoa, em vez de ter o sistema instalado na máquina dele, vai estar na nuvem. entendi. Aí ele É um usaria tudo serviço. na nuvem e os projetos É, dele, tudo ficaria na nuvem, isso. né? Todo o orçamento, todos os cadastros, tudo fica na nuvem. Ok. Agora vamos para outra pergunta. O objetivo desse vídeo é falar do sistema completo, correto? É dos processos, não dos todos os recursos, senão Não, o não, cara não. não vai parar de assistir. Não, não, sim. Quando eu falo sistema completo, é não falar só de orçamentos, como a gente fez com a Auge. Eu digo é falar dos 4 módulos e dos Isso, processos, certo? isso, dos processos, é. Tá. Então, é os 4 módulos e os processos envolvidos, né? Que depois a gente pode destrinchar cada módulo separadamente em outro vídeo, né? Uhum. Sim. Tá. Agora uma outra pergunta. Quando, quando você apresenta esse vídeo, eu digo assim, qual que é a necessidade maior do seu cliente quando ele assiste a uma apresentação sua? Não é uma necessidade, deixa eu mudar a palavra porque não é esse o termo. Eu quero dizer assim, qual que é a maior dificuldade que ele tem? É de conhecer os processos, é isso? Vocês estão com dificuldade de apresentar todos os processos porque a apresentação é longa? E aí, e aí a pessoa ela acaba pulando uma etapa É, importante, que é conhecer esses processos? isso. Tá. Na verdade, o processo é o ponto de partida. Se os processos atendem à necessidade dele, ele vai querer saber mais sobre cada módulo. Aí Uhum. vai para a apresentação. Agora, Não, partir direto para a apresentação, às vezes não fica claro o processo em si, uhum. que é Entendi. muita Não, informação. não, entendi. É porque assim, eu só preciso, só estou desenhando aqui o mapa mental do vídeo. Vou aproveitar a reunião com você. É, então, o vídeo está baseado nos 4 módulos e nos processos que envolvem esses 4 módulos. Eu entendo, o que eu tiver equivocada, você me corrige. Eu entendo que a dor principal que a gente tem com esse vídeo é que ele tem que apresentar os processos envolvidos nesses 4 módulos para o seu cliente. Por quê? Porque se ele se interessar pelos processos, ele entender o que faz parte, aí sim ele vai se interessar por uma apresentação, é isso? Isso, esse é o objetivo. Tá, então, só um minutinho que eu só tô anotando, tá? Que tem aquele cliente que primeiro pergunta quanto é que custa.
Entendi. Aí ele quer Nem saber sabe o o que é. preço. Entendi. E quando eles fazem isso, o que você faz? A gente tenta agendar pelo menos uma apresentação, não dá? Não, como é que ele vai avaliar o custo de um sistema se ele nem sabe o que ele faz? É verdade. Não, eu te entendo. Eu tô falando assim, só como você lida com essa situação, né? Porque realmente, às vezes a pessoa chega perguntando o preço, mas às vezes tem tanta coisa envolvida e ela não entende, né? Tá, deixa eu pôr aqui a processo. E uma coisa que a gente aprendeu é não aceitar mais aquela coisa, ah, não, mas o concorrente é mais barato, você faz pelo preço dele? Não, você está correto, Walfred, você está bem correto, porque aqui eu passo pelo mesmo problema, às vezes a pessoa ela não entende algumas coisas, o que é muito natural, né? Quando não é da sua área, não é. E, e às vezes ela acaba comparando e isso não dá muito certo. Tá, então já pus a dor principal apresentar os processos. Você tem de cabeça a quantidade de processos? Porque eu vou assistir ao vídeo de novo, então eu vou anotar, né? Mas eu não fui escrevendo um por um. Você tem Não, uma ideia? só, só escrevendo mesmo. Só, né? Tá bom. Não tem problema, porque eu vou assistir de Assim, de novo. cabeça, não. Tá, só tô anotando aqui. Processos. Tá, então eu já anotei qual que é a dor principal para a gente tentar resolver nesses 90 segundos que a gente tem. Eu vou fazer o levantamento da quantidade de processos, porque o que, que acontece? Quando a gente está fazendo um vídeo animado, justamente para despertar interesse na outra parte ou entendimento, né? Porque depende do objetivo. O nosso fator limitador é justamente quantidade. Tudo que for muita quantidade acaba limitando. Eu vou fazer o seguinte: eu vou levantar, eu vou anotar todos os processos direitinho, vou revisar a nossa apresentação e, dependendo da quantidade de processos que a gente tiver, eu vou, eu vou ter que desenhar uma estratégia e aí eu volto a falar com você sobre isso, porque o que, que acontece? Muitas vezes a gente pega alguma coisa que fala assim, ah, tenho aqui um. A gente fez uma outra vez um guia passo a passo. Era para uma escola de línguas, né? Uhum. E o problema é que, na verdade, é uma escola de inglês que ensina a criança, principalmente, por meio de tags, por meio de... Que tags não, é um QR Code. Então, a criança, ela de forma lúdica, aponta o celular para esse QR Code e ela vai aprendendo, né, conforme o jogo vai... A dinâmica do jogo. O problema é que tinha muitos passos. E é muito difícil, às vezes, porque chega uma hora quando você começa a trabalhar isso numericamente, você acaba deixando maçante uma coisa que é para ser lúdica. Por isso que eu perguntei mais ou menos se você tinha a ideia da quantidade de processos, né? Mas eu vou fazer esse levantamento e aí eu volto a falar com você. O que, que você prefere? Você prefere que eu mande isso por... Não, acho que por e-mail. Eu não sei. Tem gente que prefere, tem empresa que prefere pelo WhatsApp, tem gente que prefere por e-mail, detalhado por e-mail. O que, que você prefere? Porque por WhatsApp, normalmente eu explico por áudio. E por e-mail não, eu já vou detalhando. O que, que você prefere? Eu acho que escrevendo no e-mail, tu tem muito mais possibilidade de botar, expor mais coisas, né? Sim, Porque os áudios, às vezes, muito extensos, a gente perde o foco ou perde aquela origem. Agora, se eu perder esse foco, a origem, no escrito, eu só volto para o início e pronto. Eu tá. vou naquele ponto que... Então eu vou fazer o seguinte. Qual que é o próximo passo? Eu vou revisar toda a apresentação junto com a minha equipe, porque eles também têm que assistir. Eu vou fazer o mapa mental e vou detalhar para você por e-mail. E claro que se de repente tiver uma quantidade
mínima de processo super aceitável para 90 segundos, não vai ser problema nenhum. Eu já vou mandar não só o mapa mental, mas eu já vou mandar a estratégia e só vou esperar as suas considerações para a gente poder produzir a narrativa, tá? Agora, se tiver muitos processos, uma quantidade muito grande para 90 segundos, porque quando você coloca, você trabalha com números, são processos ou coisas que precisam ser apresentadas passo a passo, você tem que combinar com a linguagem da narrativa. E muitas vezes a linguagem da narrativa, ela às vezes não tem a informação em si, ela é mais para dar um descanso para o cérebro. Então, mas quando você combina com uma quantidade grande, muitas vezes isso fica maçante e ela acaba não passando a mensagem que a gente precisa. Mas, para eu poder te afirmar isso, eu vou fazer o levantamento da quantidade de processos, vou mandar por e-mail para você, tudo estruturadinho. A Graça me falou que ela que estava à frente, né? Que ela ia ser a comunicação principal. Você quer que eu concentre tudo na Graça? Quer que eu copie para você também? Como que você quer fazer? Pode mandar com cópia para mim. Tá. Manda para a Graça. A Graça é aquele e-mail. Ela vai fazer uma primeira avaliação. É o e-mail financeiro? Financeiro@tron. Tá. Da Graça, o financeiro. E aí eu mando com cópia para você. E se nós formos ter problema com a quantidade de processos, eu já mando no próprio e-mail uma sugestão de solução. Você lê e você me diz, é adequada, está dentro do propósito, ou não, a gente tem que repensar por causa disso. Aí você só me devolve para a gente reorganizar o pensamento e oferecer uma segunda solução, tá? Eu te mostrei muito recurso, só tem que cuidar para não confundir recurso com processo. Recursos são funcionalidades dentro do módulo. Tá. E processos é aquele que vai de um para o outro. Porque eu não mostrei todos os recursos de cada sistema, porque é muita coisa. Uhum. Mas o que tem a ver com o processo em si, eu mostrei. Ok. Então, define para mim de novo, embora esteja gravado, mas eu vou pedir para você definir de novo para mim, processos e recursos. Para ficar bem Processo claro. Processo é onde os dados se comunicam com os outros módulos. Eu faço alguma coisa aqui nesse sistema e isso vai refletir no outro módulo. Agora, recurso é quando é uma funcionalidade dentro do próprio módulo. Só vai atender o próprio módulo. Perfeito. Entendi. Ficou bem claro. Pronto. Entendi. Quando a gente partir para os módulos individualmente, aí eu tenho muito mais coisa para mostrar. Uhum. Não, tá perfeito, tá perfeito. Agora, para mim, ficou muito claro, porque é claro, quando você apresenta o sistema, para você tá tudo muito cristalino, porque faz parte do seu dia a dia, principalmente a terminologia. Eu preciso processar as informações. Eu estava confundindo realmente os processos com recursos, mas agora ficou muito claro para mim. Então, com certeza, a gente vai ter um número super adequado, não vão ser muitas coisas, porque a minha preocupação era justamente ter que falar de tudo, e agora eu entendi que não é de tudo, que é para falar dos processos e o que são esses processos. Para mim está muito claro agora. Isso. Então, tá perfeito. Você tem mais alguma coisa para apresentar do sistema? Alguma informação? Quando chegar na cada módulo, sim. Agora não adianta querer mostrar demais, muita parte técnica, só para depois confundir. Não, tá ótimo. Mas para esse primeiro vídeo, o que você me apresentou é isso, né? É mais que suficiente. Então tá ótimo. Então, perfeito. Então, para os próximos, a gente marca individualmente. Então, nesse momento, a lição de casa aqui para mim é revisar o vídeo, anotar quais são os processos, definir quais são os processos, mando para Graça com cópia para você me dizer se está correto, né? Ou não, faltou isso. E com o mapa mental, a linha para a criação da narrativa.
e aí você me diz se está coerente, né, com o que você está querendo para o vídeo, com o que vocês estão querendo para o vídeo. E se não estiver, vocês me devolvem o motivo para a gente repensar a estratégia, tá? Pode ser. Então, Pode ficar tranquilo. então tá ótimo. Então, lá vou eu para minha lição de casa, tá? E qualquer Tá coisa que bom. você precisar, dúvidas, é só mandar um WhatsApp. Quero ver agora a criatividade de vocês. Lá vamos nós. Então tá bom, Valfred, foi um prazer, muito obrigada, tá, pela aula, porque foi uma excelente aula e é importante até porque conhecendo o sistema, que eu não conhecia, é importante até para você poder indicar, né? Porque quando a gente sabe que tem isso disponível para o mercado, é importante que você indique, como você falou, não é somente para quem trabalha com obras, né? É. No caso, por exemplo, só exemplificando, falei de insumos, falei de composições. Por que que eu falei nisso? Isso é a parte técnica. Porque é de lá que são geradas informações para compras. Entendi. É isso aí. Não, tá ótimo, ficou muito claro para mim. Agora eu só vou fazer a revisão, lógico, porque eu preciso agora anotar os dados, né? Fazer as anotações que a gente precisa dar para construir a linha da narrativa, para atingir aí o objetivo do vídeo, tá? Mas a gente vai se Sim, falando. Oi? só não vai ter pesadelo essa noite com tanta informação. Fica tranquilo. Mas qualquer dúvida eu mando, tá? Eu mando para Graça, peço para ela Sim, sim. você, tá? Sim, tranquilo. Se eu puder ajudar, estou aí. Tá ótimo. Então tá bom. Muito obrigada. Eu vou passar o link depois. Você pede para alguém subir a apresentação para mim? Sim, Tá. assim que a gente finalizar, ele vai terminar de gravar o vídeo, aí já dá para disponibilizar. Então tá bom. Então tá ótimo. Você acha que você me disponibiliza até quando? Até amanhã? Essa semana? Assim que eu terminar aqui, a gente terminar, eu Tá. já, ele salvar, eu já passo para a Graça. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Tem mais alguma coisa? Não, no momento é isso. Então tá bom. Então eu agradeço e aí eu fico aguardando o vídeo, tá? Eu vou passar para a Graça então o link da pasta para ela subir direto na nuvem, tá? Tá. Usa FTP? Normalmente eu uso o Dropbox. Aí eu crio uma pasta com toda a documentação de Ah, vocês e aí envio o acesso da pasta. Porque aí tudo que tiver que subir, eu já subi tá lá, bom. todo o material que a Graça me mandou, né? Como logomarca, o brand book, tudo isso eu já subi. Mas as apresentações eu ainda não tenho, nem a anterior e nem essa daqui que a gente está terminando, né? Tá? Tá bom. Então tá bom, Valfred. Até a próxima. Obrigada, viu? Tá. Tchau, tchau. Tchau.